amores, tudo bem com vocês? Eu queria contar uma história, uma coisa que aconteceu comigo há um bom tempo atrás. Eu era pequenininha e aí eu mexi nas coisas da minha mãe. Peguei um perfume e passei em mim. Passei na cama, passei nos móveis e fui passando perfume pra todo lado. Que eu pensava, eu quero deixar tudo cheiroso com o perfume da minha mãe. Quando ela chegou, entrou no quarto, ela... O que você tá fazendo? Aí ela pegou, sentou comigo e conversou. Filha, não pode fazer isso. Esse perfume é da mamãe. Usar, no corpo da mamãe. Não pode passar pra todo lado. Gastar aí um pouquinho só que a gente passa na gente, tá bom? Não pode fazer isso. Eu fiz porque eu não sabia. Pra mim era uma coisinha cheirosa, a gente passava pra todo lugar. Eu era pequenininha. Mas depois que ela explicou, eu aprendi e não fiz mais. Eu ouvi a minha mãe e obedeci, não repetindo o erro que eu tinha cometido, né? Que eu nem sabia que estava errando. Então, ela me ensinou e eu aprendi e não fiz mais. Isso me lembrou um versículo que está lá em 1 Pedro 1,14. Vamos pegar a Bíblia? E a Bíblia é a palavra de Deus. Ela está dividida em duas partes, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Aqui em cima tem o nome do livro. Esse número maior é o capítulo e os números menores são os versículos. Assim que nós encontramos o endereço do versículo que a gente vai memorizar hoje, tá bom? O nosso versículo de hoje, ele se encontra, como eu disse, em 1 Pedro, tá lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro 1,14. Eu vou ler aqui na Bíblia, tá bom? E vocês acompanhem aí também. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. 1 Pedro 1,14. E eu vou explicar agora algumas palavrinhas que estão nesse versículo, como dominado. É sobre quem se consegue ter um completo domínio, escravizado. A palavrinha desejo é vontade de ter algo ou fazer algo, né? Ignorante. Pessoa sem instrução, que não tem conhecimento. Como foi no que eu contei pra vocês, né? Eu não sabia que não podia gastar o perfume todo. Naquele momento, eu estava ignorante naquela situação. Não tinha conhecimento. E esse versículo, ele quer dizer o quê? Que nós devemos andar como filhos de Deus, obedecendo o que Ele nos manda e não deixar que a vontade de fazer coisa errada nos escravize. Que agora nós sabemos o que é certo, ok? Antes é como se a gente estivesse no escuro. A gente sabe quando a gente está no escuro, a gente não consegue ver para onde vai, o que está fazendo. Mas agora é como se a gente estivesse na luz e nós estamos na luz. A palavra de Deus, ela abre os nossos olhos. Então nós estamos na luz, nós sabemos o que é certo. E nós não podemos insistir no erro já sabendo o que é certo. Todo mundo junto comigo, vamos falar o versículo. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. 1 Pedro 1,14. Eu vou deixar a Bíblia pra gente fazer dinâmica. Vamos lá? Vamos tentar falar com a mão no pé. Quem vai conseguir? Ai, meu Deus, vamos tentar. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. 1 Pedro 1,14. Agora, como que a gente vai falar? Vamos falar bem alto esse versículo, porque a gente tem que ir repetindo para memorizar. Combinado? Todo mundo aprendendo. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda
Pedro 1,14. E agora como que a gente pode fazer? Fechando os olhos? Quem vai conseguir? Já decoraram aí? Eu acho que já, né? Vamos lá? Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. 1 Pedro 1,14. Quem conseguiu? Ah, parabéns! Vamos mais uma? Vamos falar bem baixinho? Vamos, bem baixinho. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês sejam dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. 1 Pedro 1,14. Parabéns! Olha, um desafio para vocês, hein? Decorou? Grava um vídeo e manda pra gente falando o versículo, tá bom? Combinado? Beijo!